Bem-vindos a Bérgamo! Hoje eu vou te mostrar um pouco desta cidade. Como está essa cidade um ano depois de tudo o que aconteceu? Lembra quando vocês viam aí no Brasil algumas cenas horrorosas da pandemia aqui nessa cidade? Pois é, vou te falar um pouco sobre essa história. Vem ver comigo. Bérgamo é uma província italiana com pouco mais de 120 mil habitantes. Fica aqui na região da Lombardia, no norte da Itália, próximo a Milão. Você deve se lembrar, no ano passado, quando começou a pandemia, Bérgamo se tornou um pouco o epicentro dessa pandemia e ficou conhecida no mundo todo por aquelas imagens horrorosas que a gente via na televisão. Só para você ter uma ideia, não tem uma família aqui em Bérgamo que não perdeu uma pessoa para a Covid, um ente querido para a Covid. Hoje, depois de um ano de pandemia, eu vim aqui conferir como está a cidade. Nós ainda estamos em pandemia, mas depois desse momento terrível que a cidade viveu, vamos caminhar aqui um pouco e saber um pouco mais, conhecer um pouquinho também da história de Bérgamo e saber como está a cidade hoje, um ano depois. Bérgamo é dividida, cidade alta e cidade baixa. Eu estou aqui na cidade alta e realmente a gente toda hora vê alguém tirando uma foto, um selfie, né? Aqui dessa cidade que tem uma paisagem maravilhosa. São vários lugares na parte de cima da cidade que você pode apreciar e consegue ver bastante, né, essa planície que tem a cidade baixa. Agora, é uma coisa que é interessante a gente saber aqui. É uma cidade que é fortificada, tem um muro veneziano, porque na verdade é uma cidade que era dominada pelo governo de Veneza, né? Isso no século XVII. Então tem esses muros aqui que a gente vê e é uma coisa muito bonita. É uma cidade belíssima e que a gente está passeando por aqui, a gente vai descobrindo aos poucos. Bom, nós ainda estamos em zona vermelha. A Itália ainda sofre com a pandemia. E o que a gente percebe aqui, mesmo a cidade tendo sido esse marco horrível aí na pandemia, foi conhecido aí, o nome da cidade foi espalhado no mundo todo, nas manchetes de jornais. Muita gente ainda caminha sem máscara. E isso é muito ruim, porque como a gente sabe pela Organização Mundial de Saúde, a máscara é essencial, principalmente em lugares que tem aglomeração. Então isso, eles não aprenderam com a lição. Então, a cidade tem duas funiculares, como essa daqui, uma delas, né, essa daqui. Você consegue visitar algumas praças que tem aqui na Cidade Alta e fazer esse passeio no passado, né, com essas funiculares antigas. É muito interessante que é o bondinho, né, a gente chama no Brasil. A paisagem que a gente tem é de tirar o fôlego. E olha só, isso tudo contorna o muro que é histórico, né, que protegia a Cidade Alta, que é um muro veneziano. Estou vindo aqui do escuro para o claro. É justamente essa sensação que a gente tem quando a gente sai do inverno, que a gente chega
no calor, na primavera. E nós que estamos aqui em lockdown, zona vermelha, zona laranja, tudo isso desde outubro. Então muita gente estava em casa. E o que a gente percebe é que a população ela se cansou, né? Infelizmente o turismo, a gente percebe que aqui não tem, né? Porque a gente tem as limitações, né? Então a população cansou de ficar em casa. Hoje a gente vê muitas pessoas nas ruas, e o que é muito complicado, e é uma coisa que as autoridades italianas estão tentando controlar essa situação, mas a gente sabe, até mesmo pela experiência no Brasil, que é muito difícil, e o vírus sendo altamente contagioso, muita gente ainda não entendeu, tem muita gente sem máscara, e a gente fica na expectativa para a vacina, que aqui na Itália também está demorando muito. E a gente espera, né, que a ideia aqui é que até o verão praticamente grande parte da população esteja vacinada. Vamos ver se isso realmente acontece, a gente fica na expectativa e vamos pensar com esperança e com positividade. Bom, eu aqui, logo atrás, um muro de 1.500. São 5 quilômetros de muro que circundam a cidade. Como eu já falei, é um muro veneziano da época do governo de Veneza que protegia essa cidade das invasões. E é um espetáculo, a cidade tem algumas portas, né? Uma dessas, essa que eu passei embaixo logo há pouco aqui. E é um passeio incrível, você pode fazer a pé, você pode, né, pegar também a funivia. E daqui de cima dá para ver, tem um cenário, né? Você tem um cenário maravilhoso. Você vê aqui como eles chamam os Apenines. E consegue ver, inclusive, quando o dia está sem essa neblina, né? Sem essa cerração que a gente fala em português, dá para ver até Milão daqui. Então é realmente espetacular essa cidade, esse muro, né, que a gente percebe aqui, toda essa história que Bergamo conta para você. Isso logo quando você chega aqui na Cidade Alta. Então é realmente impressionante de se ver. Bergamo é uma cidade muito verde. São essas colinas que a gente perde de vista, né, caminhando por aqui. São mais de 4.700 hectares de área verde, de jardins, essas árvores maravilhosas nessas colinas espetaculares. Então isso é uma paisagem assim, de cartão postal. Copri così quel periodo, quelle settimane bruttissime lì. Lei ha perduto qualche personaggio? Este comerciante conta que em março do ano passado perdeu o pai para a Covid. Ele confirma que muitas famílias perderam seus entes queridos. O pai era aposentado, tinha 85 anos, começou a sentir-se mal e não deu tempo nem de ser atendido no hospital. Tinha muita gente doente. Agora descemos para a Cidade Baixa. A 60 quilômetros de Milão, Bergamo é dividida em duas partes, a Cidade Baixa e a Cidade Alta. As duas são completamente distintas entre si e parecem ser de épocas completamente diferentes uma da outra. A Baixa é moderna, com enormes avenidas, arranha-céus e muito comércio. Com a Zona Vermelha, o comércio está fechado, porém, muita gente caminha pelas ruas. Estou aqui em frente ao cemitério monumental da cidade de Bergamo. Já estou na parte baixa da cidade. E aqui é um lugar que marca justamente aquela cena que a gente viu nos jornais, né? Os caminhões do exército trazendo para o crematório
os corpos, né, das pessoas que morreram naquelas 3 semanas. Inclusive, as igrejas aqui diziam que uma igreja, por exemplo, em um dia tinha 78 caixões dentro de uma igreja sendo velados. E aqui estão enterradas a maioria das pessoas que não foram cremadas, né? Como esse lugar aqui é um lugar importante nesse sentido, essas pessoas que estão aqui, por enquanto ainda é um entra e sai de carros de funerárias. A gente, né, sabe que o período ainda é muito difícil aqui na Itália, mas só para deixar registrado aqui, por que se tornou marco há um ano atrás, em março, no dia 18 de março, que é a cena dos caixões. 4.500 mortos em apenas 3 semanas. Isso é muito triste. Em março deste ano, nesta área do cemitério monumental de Bérgamo, as autoridades italianas relembraram um ano do início da pandemia no país. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, presidiu uma cerimônia em homenagem aos mais de 103 mil mortos vítimas da Covid-19 no país. A partir de agora, todos os anos, no dia 18 de março, será o Dia Nacional em memória das vítimas do coronavírus na Itália. Então, acabei de sair lá de dentro do cemitério monumental. É realmente uma situação, esse é o monumento, né, que representa a dor de toda uma nação por causa da pandemia, né, que teve como epicentro aqui Bérgamo. Então, assim, é muito forte. Esse monumento foi inaugurado no dia 18 de março deste ano, de 2021, com a presença do presidente do Conselho, Draghi, e representa toda essa questão da pandemia que a gente está vivendo. É muito triste, um vai e vem no cemitério ainda, né? A gente percebe, e eu até tentei, respeitando o momento das pessoas, né? Tentei aqui na cidade conversar com mais pessoas, mas as pessoas não querem falar. A gente está no norte da Itália, então é um pouco difícil, né? E a gente sabe que vai ser difícil, está sendo difícil, e eu espero que isso tudo passe logo. As palavras que eu quero deixar aqui são de perseverança também. A gente tem que acreditar, né? Ter coragem, ter fé. A vacina também, espero que tudo chegue, né? Então, o mais importante de tudo, não perca a fé, cuide da sua mente, né? Não deixe que as coisas te joguem para aquela energia negativa, né? E por isso, muita fé que tudo isso vai passar e nós vamos voltar a viajar, nós vamos voltar a conhecer lugares maravilhosos e também vamos voltar a viver novamente tranquilamente.